Enquanto o mundo dos negócios sussurrava sobre a sua queda, Antônio preparava a sua nova vida. Comprou uma pequena casa degradada no bairro da Liberdade, um labirinto de ruas estreitas e prédios cinzentos no extremo oposto da cidade. Uma casa com apenas 2 quartos, um pequeno quintal cimentado e problemas de umidade. Ele próprio fez as reparações, aprendendo a consertar canos e a rebocar paredes. As suas mãos, antes habituadas a assinar contratos de milhões, agora cobertas de calos e tinta. Trocou os seus fatos feitos à medida por calças de ganga e camisas de flanela. Adotou o apelido da mãe, dos Santos, um nome comum, anônimo. Criou uma história de fundo. Era um antigo contramestre de uma fábrica de têxteis que tinha fechado, vivendo agora de uma reforma magra e das suas poupanças. A parte mais difícil foi aprender a ser pobre. Aprender a olhar para a montra de uma pastelaria e a continuar a andar. Aprender a andar de autocarro, a negociar preços no mercado, a cozinhar refeições que esticassem por 3 dias. Mas o mais doloroso de tudo foi olhar nos olhos dos seus filhos e mentir. O dia em que lhes contou foi o mais difícil da sua vida. Reuniu-os na sala de estar da mansão, agora estranhamente vazia, com a maioria dos móveis já levados. Disse-lhes que tinha perdido tudo, que a casa, os carros, a escola, tudo tinha de desaparecer. A reação foi a que ele esperava, mas que mesmo assim lhe partiu o coração. Beatriz chorou silenciosamente. Tiago, demasiado pequeno, apenas se agarrou a ele. Mas foi Rafael que explodiu. Como pudeste deixar isto acontecer? Gritou o rapaz de 10 anos, a sua voz a quebrar-se entre a raiva e o medo. Tu prometeste à mãe que ias cuidar de nós. E agora não temos nada. Tu és um fracasso. Cada palavra foi uma faca no coração de Antônio. Ele queria abraçá-lo, dizer-lhe a verdade, assegurar-lhe que tudo estava bem, que a sua fortuna estava segura e a crescer à espera deles. Mas não podia. Ele engoliu a dor, endureceu o rosto e disse as palavras que se tornariam o seu mantra nos anos seguintes. A vida é dura, filho. Temos de ser mais duros. A mudança para o bairro da Liberdade foi um choque cultural e existencial. Para as crianças, foi como serem exilados para um planeta alienígena. O ar cheirava a fritos e a gases de escape, não a relva cortada e a jasmim. O som constante das buzinas e dos vizinhos a discutir substituiu o canto dos pássaros. A nova escola pública era superlotada, barulhenta e caótica. Nos primeiros meses, os seus filhos eram párias, ostracizados pelas suas roupas ligeiramente melhores e pela sua maneira de falar. Antônio observava, o seu coração a torcer-se. Via Beatriz a lutar para fazer amigos, a comer o seu lanche sozinha no recreio. Via Rafael a meter-se em brigas, a sua frustração a manifestar-se em violência. Via Tiago a encolher-se, a tornar-se mais silencioso e introvertido. Todas as noites, depois de os deitar, Antônio sentava-se na cozinha escura, a sua cabeça nas mãos, e perguntava-se se Valença não tinha razão. Perguntava-se se não estava de facto a destruir os seus filhos. A tentação de desistir era uma presença constante, um sussurro sedutor na sua mente. Um telefonema para Valença e tudo poderia acabar. Eles poderiam voltar à sua antiga vida e tudo isto seria apenas um pesadelo. Mas depois ele lembrava-se da promessa a Sofia. Lembrava-se do brilho vazio nos olhos de outros herdeiros que conhecia. E perseverava. Tornou-se o pai que precisava de ser para que a mentira funcionasse. Um pai frugal, austero, por vezes distante e imerso na sua própria luta. Ensinou-lhes a consertar coisas em vez de as substituir. Ensinou-lhes a cozinhar, a limpar, a serem autossuficientes. As suas lições não eram sobre o mercado de ações, mas sobre como fazer um orçamento para a semana. Não eram sobre filantropia, mas sobre partilhar um prato de comida com um vizinho necessitado. Lentamente, dolorosamente, as crianças começaram a adaptar-se. A necessidade tornou-se a sua professora. Beatriz, vendo a luta do pai, amadureceu rapidamente.
Aos 15 anos, já era a verdadeira gestora da casa. Conseguia fazer magia com o pouco dinheiro que havia, garantindo que nunca passavam fome. Conseguiu um emprego a tempo parcial numa mercearia, não porque o pai a obrigou, mas porque viu a necessidade. A sua antiga leveza foi substituída por uma seriedade e uma resiliência de aço. Ela era a rocha, a cola que mantinha a família unida. Rafael encontrou a sua salvação na arte. Incapaz de verbalizar a sua raiva e a sua dor, começou a desenhar e a pintar. Os seus primeiros trabalhos eram escuros, caóticos, um reflexo do seu tumulto interior. Mas o bairro, com a sua crueza e a sua humanidade vibrante, tornou-se a sua musa. Ele pintava os rostos cansados dos trabalhadores, a energia caótica do mercado de rua, a beleza melancólica dos edifícios em decadência. O seu talento, despido do verniz da sua educação privilegiada, tornou-se autêntico, poderoso. Ele lutava para comprar materiais, usando por vezes restos de tinta ou pintando em pedaços de madeira que encontrava. Cada obra era uma batalha, e essa batalha dava-lhe um propósito. Tiago foi o que mais sofreu. Sendo o mais novo, a sua memória da mãe e da vida antiga era mais tênue, mais idealizada. Ele sentia-se abandonado pelo pai enlutado e pelos irmãos mais velhos, que estavam ocupados com as suas próprias lutas. Encontrou a sua família na rua, a sua voz na música. Aprendeu a tocar guitarra sozinho, e as suas canções eram gritos de raiva e rebelião contra um mundo que ele sentia que lhe tinha tirado tudo. A sua relação com Antônio tornou-se cada vez mais tensa. Via o pai como um homem fraco que tinha desistido. As discussões eram frequentes, terminando muitas vezes com Tiago a sair de casa porta fora, a guitarra nas costas, para não voltar por dias. Antônio observava tudo isto de uma distância autoimposta. O seu coração inchava de orgulho ao ver a força de Beatriz, o talento bruto de Rafael e até mesmo a paixão ardente de Tiago. Mas também se partia de dor ao ver as cicatrizes que o seu experimento estava a deixar. Viu o cansaço nos olhos da sua filha, a angústia nas telas do seu filho mais velho e o ressentimento no rosto do seu filho mais novo. Houve momentos de alegria, claro. Jantares simples que se transformavam em sessões de riso, pequenas vitórias celebradas em conjunto, um sentido de união forjado na adversidade. Mas a mentira estava sempre presente, uma sombra no canto da sala. Os anos passaram. 20 anos. As crianças tornaram-se adultos, moldados pelo fogo da pobreza que ele próprio tinha acendido. E ele envelheceu não apenas em anos, mas em alma. O papel de Antônio dos Santos, o operário reformado, tinha se tornado a sua realidade. A solidão era a sua companheira constante. Via as notícias sobre o crescimento do seu próprio império como um espectador distante, recebendo relatórios secretos de Valença que pareciam pertencer a outra vida. O homem mais rico da cidade vivia com menos de um salário mínimo, um rei disfarçado de indigente no seu próprio reino. E agora estava morto. A sua parte no jogo tinha terminado. De volta ao escritório, o eco da revelação ainda pairava no ar. Rafael olhou para as suas mãos, manchadas de tinta barata. Beatriz pensou no seu filho de 5 anos, a quem ela lutava para dar uma vida um pouco melhor do que a sua, e sentiu uma onda de fúria a subir-lhe pela garganta. Tiago estava de pé, a andar de um lado para o outro como um animal enjaulado. A dor, a confusão, a traição, era um coquetel tóxico. A pobreza tinha-os moldado, mas a mentira ameaçava quebrá-los. Dr. Valença pigarreou, trazendo-os de volta ao presente. O testamento é complexo, disse ele. O vosso pai deixou-vos tudo. A fortuna, o império, mas não sem condições. Condições muito específicas. Ele acreditava que vos tinha dado as ferramentas para lidar com esta riqueza. A questão que ele coloca no seu testamento, a questão que determinará como recebem esta herança, é: o que farão vocês com ela? Esta história está apenas a começar,
E a verdadeira provação destes irmãos não foi a pobreza que viveram, mas a riqueza que acabaram de herdar. Como é que 20 anos de dificuldades os prepararam para um poder quase ilimitado? Será que a mentira do pai os unirá ou destruí-los-á para sempre? De onde estás a acompanhar esta história? Quer seja de uma grande cidade ou de uma pequena aldeia, deixa o teu comentário abaixo e diz-me o que estás a achar desta reviravolta chocante. A tua opinião é importante enquanto desvendamos o legado de Antônio de Albuquerque Menezes. O ar no escritório do Dr. Valença era pesado, denso, com o cheiro de couro antigo, cera de soalho e o tipo de dinheiro que Rafael, Beatriz e Tiago só tinham visto em filmes. Sentiam-se como impostores nos seus jeans gastos e camisolas desbotadas, sentados em cadeiras de mogno que provavelmente valiam mais do que tudo o que possuíam. Tinham vindo para a leitura do testamento do pai, Antônio dos Santos, um homem que vivera e morrera na obscuridade de um bairro operário, deixando para trás pouco mais do que dívidas e uma vida de lições sobre a dureza do mundo. Esperavam, na melhor das hipóteses, a propriedade da casa minúscula e caindo aos pedaços, e talvez algumas contas para pagar. Dr. Valença, um homem imponente na casa dos 70, com um cabelo prateado impecavelmente penteado e um fato que gritava opulência, limpou a garganta. O seu olhar era uma mistura indecifrável de pena e algo mais, algo que os irmãos não conseguiam decifrar. Ele não parecia o tipo de advogado que um homem como o pai deles poderia pagar. Estamos aqui reunidos, começou ele. A sua voz um barítono profundo que encheu a sala silenciosa para a leitura da última vontade e testamento do meu cliente e amigo de longa data. O senhor Antônio de Albuquerque Menezes. Os três irmãos trocaram olhares confusos. Albuquerque Menezes? O nome soava familiar. O nome de uma das famílias fundadoras da cidade, sinônimo de poder, de bancos, de indústrias, de uma dinastia que se perdia na história do país. Era o nome da torre mais alta no centro da cidade, do Museu de Arte Moderna, da fundação de caridade mais proeminente. Desculpe, interrompeu Beatriz. A sua voz pragmática e firme, forjada por anos a ser a âncora da família. Deve haver um engano. O nosso pai era Antônio dos Santos, um operário reformado. Dr. Valença olhou para ela por cima dos seus óculos de aros dourados. Não há engano, minha menina. Antônio dos Santos foi um nome que ele escolheu para viver. Mas o homem que vos deu a vida, o homem cujo testamento eu tenho aqui, era Antônio de Albuquerque Menezes, o único proprietário e presidente do conglomerado Menezes, e o acionista maioritário de uma parte significativa desta cidade. O silêncio que se seguiu não foi apenas um silêncio. Foi um vácuo, um buraco negro que sugou todo o ar, todo o som, toda a realidade da sala. Rafael, o artista, sentiu o sangue fugir-lhe do rosto. A sua mão, que normalmente segurava um pincel com firmeza, tremia. Tiago, o mais novo, o rebelde que mal falara com o pai nos últimos 5 anos, soltou uma gargalhada curta e amarga, um som desprovido de humor. Isso é uma piada? Algum tipo de brincadeira doentia? Eu não brinco com assuntos desta magnitude, respondeu o advogado, a sua expressão severa. Ele abriu a pasta de couro à sua frente. Nos últimos 20 anos, desde a morte da vossa mãe, Sofia, o vosso pai orquestrou e viveu uma mentira. Uma mentira elaborada e dolorosa, com um único propósito: testar o vosso caráter. Ele fez uma pausa, deixando o peso daquelas palavras assentar. 20 anos. 20 anos de pão contado, de roupas em segunda mão, de verões sem férias, de sonhos adiados. 20 anos de ressentimento, a remoer a ideia de que o pai tinha desistido da vida quando a mãe morreu, arrastando-os com ele para o fundo do poço. O vosso pai, continuou o Dr. Valença, virando uma página que estalou no silêncio mortal, não era apenas um homem rico. Ele era, até o dia da sua morte há 2 semanas, o homem mais rico desta cidade. As palavras caíram sobre eles como pedras de uma avalanche.
Rafael pensou nos seus quadros, telas escuras e angustiadas que pintava à luz de uma lâmpada fraca no seu quarto minúsculo, sempre a lutar para comprar tintas. Beatriz pensou nas noites em que não dormia, a fazer contas para esticar o seu salário de enfermeira para alimentar o seu filho e ajudar a pagar as despesas da casa do pai, o coração apertado de ansiedade. Tiago pensou nas guitarras baratas, que partiu em frustração, nos concertos em bares imundos, na raiva que sentia por um pai que, segundo ele, nunca o tinha apoiado, nunca tinha acreditado no seu sonho, 20 anos de pobreza. Uma mentira. E a verdade, agora revelada na opulência daquele escritório, era mais chocante, mais pesada e infinitamente mais cruel do que qualquer dificuldade que já tinham enfrentado. A sua vida inteira, a fundação sobre a qual as suas identidades tinham sido construídas, era uma farsa. A memória era uma ferida aberta, e o flashback veio sem ser convidado, transportando Rafael para 20 anos antes. Ele tinha 10 anos e o mundo era um paraíso dourado. A mansão dos Albuquerque Menezes não era uma casa, era um reino, com jardins que se estendiam até onde a vista alcançava, uma piscina que brilhava como uma safira líquida sob o sol, e quartos tão grandes que a sua voz fazia eco. O pai dele, nessa altura, era um gigante, não o homem encurvado e silencioso que ele viria a conhecer, mas um titã de energia, sempre em fatos impecáveis, com uma voz que comandava salas de reuniões e um sorriso que podia iluminar o mundo. A mãe, Sofia, era o coração daquele reino. A sua beleza era tão grande quanto a sua bondade, e o seu amor era o sol em torno do qual as suas pequenas vidas orbitavam. Depois, a doença veio como um ladrão na noite. Rápida, impiedosa, Rafael lembrava-se dos sussurros dos médicos, do cheiro a antisséptico que se agarrou à casa e da luz que se foi apagando nos olhos da mãe. A sua última conversa com ela estava gravada a fogo na sua memória. Ela tinha-o chamado ao seu quarto, a sua pele pálida contra os lençóis de seda. "Promete-me, meu filho", disse ela, a voz um fio fraco. "Promete-me que vai ser um bom homem, que o dinheiro nunca vai possuir o teu coração, que tu e os teus irmãos vão cuidar uns dos outros." Antônio de Albuquerque Menezes ficou viúvo aos 45 anos. No dia do funeral, de pé sob uma chuva fria que parecia chorar com ele, observou os seus filhos. Rafael, com 10 anos, tentava parecer forte, mas os seus ombros tremiam. Beatriz, com 8, agarrava-se à sua perna, o rosto inchado de tanto chorar. E o pequeno Tiago, com 5, olhava para tudo com uma incompreensão assustada, demasiado novo para entender a permanência da perda. Naquela dor avassaladora, as últimas palavras da sua esposa ecoavam na sua mente: que o dinheiro nunca vai possuir o teu coração. Ele olhou para a sua vida, para o império que construiu. Tinha começado com pouco mais do que uma herança modesta e uma ambição voraz, transformando a empresa de têxteis do seu pai num conglomerado multinacional. Tinha dado tudo aos seus filhos: as melhores escolas, os brinquedos mais caros, um futuro garantido. Mas, de repente, viu tudo com os olhos de Sofia. Viu a forma como Rafael já exibia uma arrogância subtil na escola, como Beatriz já comparava as suas roupas com as das amigas, como o mundo deles era uma bolha dourada, protegida da realidade, da luta, do valor real das coisas. O medo, um medo frio e profundo, apoderou-se dele. Um medo maior do que a sua dor. O que aconteceria àquelas crianças sem a bússola moral de Sofia? Ele, com a sua agenda implacável e a sua vida dedicada aos negócios, seria suficiente para os guiar? Ou o seu dinheiro, a sua vasta e onipresente fortuna, tornar-se-ia um veneno, corroendo as suas almas, transformando-os em versões vazias e mimadas de si mesmos? A ideia nasceu nessa noite de luto. Uma semente louca, radical, plantada pela dor e pelo medo. E se ele lhes tirasse tudo? E se ele os forçasse a viver a vida que ele próprio viveu na sua juventude, antes da fortuna? Uma vida onde cada refeição era valorizada,
onde um par de sapatos novos era um luxo, onde o caráter era forjado não pela abundância, mas pela falta dela. Um teste, um experimento de 20 anos para cumprir a promessa que fez à sua esposa moribunda. Para salvar os seus filhos de um futuro de vazio dourado. A primeira e única pessoa a quem ele confiou o seu plano foi o seu advogado e amigo de infância, Joaquim Valença. Sentaram-se no mesmo escritório, onde 20 anos depois os seus filhos receberiam a notícia. Naquela altura, Valença achou que o seu amigo tinha enlouquecido de dor. Antônio, isto é uma loucura, exclamou Valença, andando de um lado para o outro na carpete persa. Vais desaparecer? Fingir que perdeste tudo? Vais arrastar 3 crianças para a pobreza por causa de uma hipótese? E se isto os destruir em vez de os salvar? E se a riqueza os destruir? Retorquiu Antônio, a sua voz firme, os seus olhos ardendo com uma convicção febril. Olha à tua volta, Joaquim. Vemos isso todos os dias. Herdeiros que nunca trabalharam um dia na vida, que não têm noção do valor do dinheiro, do esforço, da dignidade. A Sofia não queria isso para eles. Eu não quero isso para eles. Eu quero dar-lhes algo que o dinheiro não pode comprar. Resiliência, humildade, um coração verdadeiro. Se eu tiver de me tornar um mendigo aos olhos deles, para lhes dar a alma de um rei, que seja. O plano era meticuloso, quase militar na sua precisão. Valença, apesar das suas reservas, era um gênio jurídico e financeiro. Durante 6 meses trabalharam em segredo. Antônio transferiu a gestão diária do conglomerado Menezes para um conselho de administração de confiança, mantendo o controle final através de uma complexa rede de empresas offshore e trusts anônimos, geridos por Valença. A sua fortuna pessoal foi colocada num trust cego, programado para reinvestir e crescer exponencialmente, intocável por 20 anos. Ele vendeu a mansão, os carros, o iate, os jatos. Para o mundo, a história era que Antônio de Albuquerque Menezes, abalado pela morte da esposa, tinha feito uma série de investimentos desastrosos, levando o seu império pessoal à beira da falência. Ele estava a retirar-se da vida pública para gerir o que restava. A saída do escritório de Dr. Valença não foi uma retirada ordeira, mas uma dispersão caótica, como se uma granada invisível de pura incredulidade tivesse explodido no meio deles. Cada um foi lançado para o seu próprio canto de confusão e dor, o eco das palavras "o homem mais rico da cidade", a persegui-los pelas ruas movimentadas que, de repente, pareciam pertencer a um mundo diferente. O mundo que deveria ter sido deles. Rafael foi o primeiro a sair, sem uma palavra. Caminhou sem rumo, o zumbido da cidade a parecer distante e abafado. O seu corpo movia-se em piloto automático, as pernas a levá-lo de volta ao seu refúgio, o seu santuário, a sua prisão. Um pequeno estúdio-quarto no último andar de um prédio antigo, com uma clarabóia manchada que deixava entrar uma luz cinzenta e fraca. O cheiro a terebintina e a tinta a óleo, que normalmente o acalmava, hoje parecia sufocante. As suas pinturas estavam por todo lado, empilhadas contra as paredes, penduradas em pregos tortos, a mais recente ainda úmida no cavalete. Eram o seu diário, a sua biografia. Rostos marcados pelo tempo e pela labuta, paisagens urbanas de uma beleza desoladora, naturezas mortas de pão duro e fruta passada. A sua paleta de cores era a do seu bairro, os cinzentos do betão, os castanhos da ferrugem, os ocres da poeira. A crítica local, num pequeno jornal de bairro que uma vez escreveu sobre ele, tinha o chamado de "a voz crua da classe trabalhadora". Ele riu. Um som seco que arranhou a sua própria garganta. A voz da classe trabalhadora. Ele, o filho secreto de um bilionário. Um príncipe que tinha sido enganado a pensar que era um plebeu e que, pior ainda, tinha transformado essa ilusão na sua arte, na sua identidade. Olhou para a tela no cavalete. O retrato de um velho sapateiro da sua rua, as mãos nodosas e a pele como couro rachado.
Tinha passado semanas a ganhar a confiança daquele homem, a ouvir as suas histórias de luta, a sentir que estava a capturar uma verdade fundamental sobre a dignidade na adversidade. Mas agora, tudo parecia uma mentira. Uma apropriação grotesca. Ele não era um deles. Tinha sido um turista na pobreza, um espião, um impostor. A sua dor, a sua raiva, a sua luta para comprar uma tela decente, tudo tinha sido um cenário, uma peça de teatro orquestrada pelo seu pai, o grande manipulador. O seu sofrimento, que ele acreditava ser a fonte da sua autenticidade, era artificial. Uma vacina contra a doença da riqueza, administrada à força pelo médico mais cruel. Com um grito de fúria reprimida, ele agarrou numa espátula. O metal frio sentiu-se bem na sua mão. Ele olhou para o retrato do sapateiro, para os olhos cansados, mas gentis, que ele se tinha esforçado tanto para capturar. Levantou a espátula, pronto para rasgar a tela, para destruir a prova da sua fraude. Mas a sua mão parou a centímetros da pintura. O que estava ele a destruir? A arte ou a si mesmo? O sentimento que ele teve ao pintar aquilo, a ligação que sentiu com aquele homem, aquilo tinha sido real. Ou não, a cabeça de Rafael latejava. O seu pai não lhe tinha roubado apenas o conforto material. Tinha-lhe roubado a sua narrativa. Tinha infetado as suas memórias, as suas crenças, a própria essência do seu trabalho. Quem era ele sem a sua luta? Um herdeiro com um passatempo? A ideia era repugnante. O dinheiro que agora estava à sua disposição podia comprar-lhe os melhores materiais do mundo. Um estúdio em Paris, a atenção das galerias mais prestigiadas. Mas ele sentia que se tocasse num único cêntimo daquela fortuna, estaria a admitir que a sua vida inteira tinha sido uma mentira e que a sua arte não passava de um produto dessa mentira. Ele sentou-se no chão poeirento, rodeado pelas suas criações, e pela primeira vez na sua vida, o artista dentro dele ficou em silêncio, aterrorizado com o abismo que se tinha aberto sob os seus pés. Beatriz, por outro lado, não vagueou. A sua mente, sempre prática, sempre focada, entrou em modo de crise. Apanhou 2 autocarros para ir buscar o seu filho, Léo, à creche. Enquanto o autocarro chocalhava pelas ruas familiares, ela olhava pela janela e não via a cidade, mas sim um balanço de perdas e danos. 20 anos de sacrifício. Ela lembrava-se de ter 16 anos e de ver as suas amigas a irem a festas enquanto ela ficava em casa a estudar e a remendar as roupas dos irmãos. Lembrava-se de ter entrado na faculdade de enfermagem, não porque era a sua paixão, ela sonhava em ser arquiteta, mas porque era um caminho seguro, um emprego garantido que lhe permitiria ajudar em casa. Lembrava-se de quando engravidou de Léo e o pai dele, um rapaz assustado com a perspectiva da responsabilidade, desapareceu. Ela nunca considerou não ter o filho, mas sabia que isso significava uma vida de luta ainda maior. E ela lutou. Trabalhava em turnos duplos no hospital, voltava para casa exausta, os pés a doer, para cozinhar, limpar, cuidar de Léo e ainda verificar se o pai idoso estava bem. Contava cada cêntimo. Comprava em saldos. Aprendeu a consertar o esquentador vendo tutoriais na internet, porque não podia pagar um canalizador. A sua juventude não tinha sido uma explosão de liberdade, mas uma longa e lenta maratona de responsabilidade. E ela tinha aceite isso. Tinha aceite que essa era a sua vida, o seu fardo, a sua realidade. Tinha até encontrado uma espécie de orgulho sombrio na sua própria resiliência. Agora, esse orgulho parecia estupidez. A sua resiliência não tinha sido forjada pelo destino, mas por uma escolha deliberada do seu pai. Todas as noites de ansiedade, todas as pequenas humilhações da pobreza, todas as oportunidades perdidas eram desnecessárias. Eram parte de um grande e cruel jogo. Quando chegou à creche, viu Léo a brincar no pátio. O seu filho de 5 anos, com os joelhos sujos e um sorriso radiante, a correr com umas sapatilhas baratas que já lhe estavam a ficar pequenas.
O amor que ela sentiu por ele foi tão avassalador que doeu fisicamente. E a esse amor juntou-se uma raiva fria e cortante. Uma raiva dirigida ao avô que Léo mal conhecera. O seu pai podia ter dado a este menino o mundo, as melhores escolas, os melhores cuidados de saúde, uma casa com um jardim para ele correr. Em vez disso, ele tinha-lhes legado uma luta que não precisava de ser travada. Naquela noite, depois de deitar Léo, Beatriz sentou-se à sua pequena mesa da cozinha com uma caneta e um caderno. Não chorou, não gritou. Fez o que sempre fazia quando confrontada com um problema. Começou a organizar os seus pensamentos. Listou as perdas, tempo, oportunidades, juventude, confiança. Depois, listou os ativos, uma fortuna de valor incalculável. E, finalmente, o obstáculo, as condições que o Dr. Valença mencionara. A sua mente pragmática começou a trabalhar. A raiva de Rafael era autodestrutiva. A rebelião de Tiago era inútil. Ela tinha de ser a estratega. O seu pai queria testá-los? Muito bem. Jogo aceite. Mas ela não ia jogar pelas regras dele. Ela ia ganhar. Para si mesma. E, acima de tudo, para o seu filho. A sua luta podia ter sido baseada numa mentira, mas as lições que aprendeu, a tenacidade, a gestão cuidadosa, a capacidade de sobreviver, eram reais. E ela iria usar essas mesmas ferramentas forjadas na pobreza artificial do seu pai para conquistar o império que ele lhes tinha deixado. A mulher que aprendeu a esticar 10 euros por uma semana iria agora aprender a comandar bilhões. E ela suspeitava que seria assustadoramente boa nisso. Tiago não foi para casa. Não tinha um estúdio para onde fugir ou um filho para quem voltar. A sua casa era o barulho, a noite, a música. Saiu do escritório de Valença e sentiu como se a pele lhe ardesse. A sua identidade inteira tinha sido construída em oposição ao seu pai. O pai era fraco, ele seria forte. O pai era silencioso, ele seria barulhento. O pai tinha desistido. Ele nunca desistiria. Toda a sua música, cada acorde distorcido, cada letra gritada, era um punho erguido contra a figura de Antônio dos Santos, o homem que ele desprezava por se ter deixado afundar. E agora? Agora, o seu grande inimigo não era um fracassado, mas sim um mestre das marionetas. Um gênio manipulador que tinha controlado cada fio da sua vida. A sua rebelião não era um ato de vontade própria, mas uma reação programada, uma dança previsível no palco do seu pai. Sentia-se um idiota, um palhaço. Ele entrou no Buraco, o bar de rock underground onde a sua banda tocava regularmente. O lugar cheirava a cerveja entornada e a desespero. Mas era o seu território. Ele subiu ao palco, ignorando os olhares confusos dos seus companheiros de banda. Não era noite de concerto, mas ele precisava de um exorcismo. O que se passa, Tiago? Perguntou o baixista. Liguem os amplificadores, rosnou ele, a sua voz rouca. Ele pegou na sua guitarra uma Fender Stratocaster falsa, cheia de amolgadelas e autocolantes. As suas mãos tremiam, não de medo, mas de uma adrenalina tóxica. E então ele tocou. Não foi música, foi ruído. Foi um ataque sônico. Ele despejou toda a sua confusão, toda a sua traição e toda a sua fúria nos 6 cordas daquela guitarra barata. Ele tocou até as pontas dos seus dedos sangrarem. O som era um uivo de dor, uma cacofonia de um mundo virado do avesso. Os poucos clientes do bar taparam os ouvidos. Os seus companheiros de banda recuaram, reconhecendo a tempestade que se estava a abanar dentro dele. Quando finalmente parou, o silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Ele estava ofegante, o suor a escorrer-lhe pela testa. O que faria ele agora? A sua raiva tinha perdido o seu alvo. O seu desprezo tinha se evaporado, substituído por um vazio confuso. O dinheiro? A ideia era tentadora e repulsiva ao mesmo tempo. Podia comprar o melhor estúdio de gravação, a melhor promoção. Podia esfregar o seu sucesso na cara do mundo. Mas seria o seu sucesso? Ou seria apenas o ato final da peça do seu pai? Comprar o seu sonho com o dinheiro do homem que ele pensava ter lhe roubado a alma
parecia a derradeira ironia, a piada final e cruel. Ele largou a guitarra, que caiu no chão com um baque surdo. Saiu do bar e começou a andar, desta vez em direção ao único lugar que os três irmãos tinham em comum. O epicentro da sua mentira partilhada. O bairro da Liberdade. Foi Beatriz quem os convocou. Mandou uma mensagem de texto curta e direta para os dois irmãos. Casa do pai. Agora. Precisamos de falar. Eles encontraram-se à porta da pequena casa. A tinta estava a descascar e uma das telhas estava partida, exatamente como se lembravam. A casa, que sempre lhes parecera uma prisão, um símbolo da sua desgraça, agora parecia diferente. Parecia um cenário. Um diorama meticulosamente construído para um experimento social. A chave ainda estava debaixo do mesmo vaso de gerânios murchos. Beatriz abriu a porta e o cheiro familiar a mofo e a sopa de couve atingiu-os. Nada tinha sido tocado desde o funeral. A poltrona gasta do pai ainda estava virada para a pequena televisão. Os livros de bolso que ele lia estavam empilhados na mesa de café. Era o santuário de Antônio dos Santos, o homem simples. E era a cela de Antônio de Albuquerque Menezes, o rei disfarçado. O silêncio entre eles era tenso, carregado de acusações não ditas e de uma dor partilhada que os unia e os separava ao mesmo tempo. Rafael foi o primeiro a falar, a sua voz cheia de uma raiva fria. Ele era um monstro, disse, olhando para a poltrona como se o pai ainda estivesse sentado ali. O que ele nos fez não foi um teste, foi tortura psicológica. Ele brincou com as nossas vidas, com as nossas mentes. A minha arte... Ele engoliu em seco. A minha arte inteira é baseada numa fraude. A tua arte? Retorquiu Tiago com um sarcasmo cortante. Eu construí a minha vida inteira a odiá-lo por ser fraco, e ele era o homem mais poderoso da cidade. Sabes o que isso faz a uma pessoa? Transforma toda a tua luta numa piada. Parem os dois, interveio Beatriz, a sua voz calma, mas com um fio de aço. Sentirem pena de vocês mesmos não nos vai levar a lado nenhum. Sim, ele mentiu. Sim, foi cruel, mas estamos aqui agora. E, segundo Valença, há uma fortuna à nossa espera. Uma fortuna com condições. Eu não quero o dinheiro dele, cuspiu Rafael. É dinheiro sujo. Mancha tudo o que toca. Não sejas ridículo, Rafael, disse Beatriz, a sua praticidade a vir à tona. É o nosso direito de nascença. Ele roubou-nos 20 anos. Eu quero ser compensada. Por cada turno duplo, por cada noite sem dormir, por cada vez que tive de dizer ao meu filho não, porque não tinha dinheiro. Eu mereço isto. Nós merecemos isto. E as condições? Perguntou Tiago, mais calmo agora, a curiosidade a sobrepor-se à raiva. O que é que o velho fantasma quer de nós agora? Que nos humilhemos a partir do túmulo. Como se fosse uma deixa, uma mota de entregas parou em frente à casa. O condutor, depois de confirmar os nomes, entregou a Beatriz uma caixa de madeira envernizada. Não havia remetente, apenas o selo do escritório de advocacia de Valença. Eles colocaram-na na mesa de café, o único objeto de luxo naquela sala humilde. Dentro, encontraram duas coisas. A primeira era uma chave antiga, de ferro pesado e com um brasão gravado, as iniciais AAM. A segunda era um envelope selado. Com os dedos a tremer ligeiramente, Beatriz abriu o envelope. Dentro havia várias folhas de papel, preenchidas com a caligrafia forte e angular do pai. Não era uma carta de desculpas, era um manifesto. Meus filhos, se estão a ler isto, então o primeiro passo da vossa verdadeira educação começou. Passei 20 anos a ensinar-vos o valor da falta. Agora tem de aprender a lição muito mais perigosa do valor da abundância. Não vos peço perdão, pois acredito que o que vos dei, resiliência, caráter, uma compreensão do mundo real, é um presente muito maior do que qualquer conforto que o dinheiro vos pudesse ter comprado. Mas esse presente só estará completo se aprenderem a manejar o poder que agora é vosso, em vez de serem manejados por ele. A nossa fortuna não é vossa para ser esbanjada, é vossa para ser merecida.
Antes de poderem aceder ao trust principal, terão de completar juntos uma série de tarefas. Cada uma foi desenhada para testar um aspecto do vosso caráter e para vos forçar a confrontar as feridas que esta mentira criou. Se recusarem, se não conseguirem trabalhar juntos, a totalidade da fortuna dos Albuquerque Menezes será doada a instituições de caridade e vocês receberão apenas uma pequena pensão, suficiente para uma vida modesta. A escolha é vossa. Permaneçam como são, divididos e amargurados, ou tornem-se os herdeiros que a vossa mãe sonhou que seriam. A vossa primeira tarefa é esta. A chave que tem na vossa posse abre um cofre no Banco Central. Dentro desse cofre encontrarão um processo. O processo de falência da Têxtil Andrade, a primeira empresa que o vosso avô, meu pai, levou à ruína antes de eu assumir os negócios da família. Foi essa falência que mergulhou o bairro da Liberdade na sua primeira grande crise de desemprego décadas atrás. Muitas das famílias que foram vossos vizinhos, durante estes 20 anos, são descendentes dos trabalhadores que o meu pai despediu sem piedade. Vossa tarefa é encontrar uma forma de reparar esse erro histórico. Não podem simplesmente distribuir dinheiro. Tem de criar algo duradouro, algo que restaure a dignidade e a oportunidade a este bairro. Tem um mês e um orçamento inicial de 1 milhão de euros para o vosso plano. O Dr. Valença irá avaliar o vosso sucesso. Esta não é uma punição. É uma lição de legado. O nosso dinheiro veio de algum lugar. É tempo de compreenderem o seu verdadeiro custo. Os 3 irmãos olharam uns para os outros por cima da carta. O choque da revelação inicial foi substituído por algo muito mais complexo. Isto não era um simples testamento. Era um desafio, um jogo póstumo. O seu pai não lhes estava a dar a sua fortuna. Estava a forçá-los a confrontar a origem da mesma e a responsabilidade que vinha com ela. A tarefa parecia impossível. Eles que mal conseguiam estar na mesma sala, tinham de curar uma ferida histórica numa comunidade que eles pensavam ser a sua, mas da qual tinham sido apenas observadores secretos. A primeira condição estava estabelecida e era um teste desenhado não apenas para avaliar o seu caráter, mas para os forçar a olhar para além da sua própria dor e a verem a sombra longa e complicada que o nome Albuquerque Menezes lançava sobre a cidade. O peso da tarefa caiu sobre eles como uma mortalha, mais pesado do que a própria revelação da fortuna. 1 bilhão de euros e 1 mês para reparar um erro de décadas. Parecia mais um teste concebido para o fracasso, uma piada cósmica final do seu pai. A primeira reação, como sempre, foi a discórdia. É mais uma manipulação, explodiu Rafael, gesticulando com a carta. Ele quer que limitemos o nome da família, que apaguemos os pecados do avô com o seu dinheiro. É um exercício de relações públicas a partir do túmulo. E se for? Contrapôs Beatriz, a sua mente já a processar as variáveis. É também um desafio, um problema para resolver. 1 milhão de euros não é nada para a fortuna total, é um orçamento teste. Ele quer ver se somos competentes, se conseguimos trabalhar juntos sem nos matarmos. Ou talvez ele queira apenas rir-se de nós, disse Tiago amargamente, encostado ao umbral da porta. Os 3 príncipezinhos a brincar aos salvadores no bairro que a nossa família destruiu. A hipocrisia é de bradar aos céus. Apesar do ceticismo, uma curiosidade mórbida levou-os ao banco no dia seguinte. A chave de ferro abriu um cofre na parede mais funda da Câmara Forte, um lugar frio e silencioso que cheirava a tempo. Dentro, o processo da Têxtil Andrade era um caixão de papel. As páginas, amareladas e frágeis, continham listas de nomes, moradas, cartas suplicando por ajuda e recortes de jornais, com fotografias a preto e branco de homens de cara fechada em filas de protesto. Foi então que a história deixou de ser um conceito abstrato. Medeiros, murmurou Beatriz, apontando para um nome na lista de despedidos. Era o apelido do Sr. Medeiros, o dono da mercearia onde eu trabalhei. Ele costumava dizer que o pai dele perdeu tudo na fábrica. Rafael encontrou outro,
Almeida, a avó do meu primeiro amigo na escola. Vivia no fim da nossa rua. Nome após nome, as peças do puzzle encaixavam-se, formando uma imagem desoladora. As suas vidas no bairro da Liberdade não tinham sido um acaso. O seu pai não os tinha simplesmente escondido na pobreza. Ele tinha-os colocado no epicentro da consequência histórica da sua própria família. Tinham crescido entre os fantasmas do capitalismo implacável do seu avô. A mentira era mais profunda, mais complexa e mais perversa do que alguma vez tinham imaginado. Aquela noite, na pequena casa que agora parecia um confessionário, o ambiente mudou. A raiva deu lugar a uma vergonha pesada e a uma relutante sensação de responsabilidade. Pela primeira vez, o seu problema não era o que o pai lhes tinha feito, mas o que a sua família tinha feito aos outros. Não podemos simplesmente dar-lhes dinheiro, disse Beatriz, a sua voz baixa. O meu pai tinha razão nisso. Seria um insulto, uma caridade arrogante. Precisa de ser algo que lhes devolva a dignidade, acrescentou Rafael, a sua mente de artista a começar a ver formas onde antes só via caos. A fábrica tirou-lhes o ofício, a capacidade de criar. Talvez devêssemos devolver-lhes isso. Tiago, que estivera em silêncio a folhear os recortes de jornal, ergueu os olhos. Os miúdos daqui não querem caridade. Eles querem uma oportunidade, um lugar para pertencer, para fazer barulho, para criar algo que seja deles. E ali, na sala de estar poeirenta da Casa Mentira, sob o olhar imaginário do pai fantasma, a primeira semente de colaboração genuína brotou. As suas experiências forjadas naquele exílio de 20 anos começaram a revelar o seu propósito. Rafael, o artista que aprendeu a ver beleza na decadência, esboçou a ideia de um centro comunitário. Não uma instituição fria, mas um espaço vibrante. Propôs a renovação de um dos muitos armazéns abandonados da antiga fábrica. Um lado seria dedicado a oficinas de ofícios tradicionais, carpintaria, cerâmica, costura, onde os mais velhos poderiam ensinar os mais novos, resgatando habilidades perdidas. O outro lado seria um espaço para a arte contemporânea, um estúdio de pintura, um laboratório de fotografia e, crucialmente, um estúdio de gravação de música e uma pequena sala de espetáculos. Beatriz, a enfermeira gestora que aprendeu a fazer milagres com orçamentos impossíveis, pegou na visão de Rafael e deu-lhe uma estrutura. Ela passou a noite a elaborar um plano de negócios. O centro não seria uma instituição de caridade, mas uma cooperativa. Os produtos feitos nas oficinas seriam vendidos numa loja no local e online, com os lucros a serem reinvestidos na comunidade. O estúdio de gravação poderia ser alugado a preços acessíveis. Ela calculou custos, projetou receitas, planeou fases. A mulher que contava tostões estava agora a comandar 1 milhão de euros, com uma eficácia temível. E Tiago, o rebelde que conhecia cada beco e cada garagem onde as bandas ensaiavam, tornou-se a ponte para a comunidade. Ele sabia que não podiam chegar como conquistadores. Passou dias a conversar com os jovens do bairro, não a prometer, mas a ouvir. Ele usou a sua credibilidade, a sua linguagem, para transformar o ceticismo deles em entusiasmo. Ele organizou uma reunião comunitária, onde Rafael apresentou os seus esboços e Beatriz explicou o modelo de cooperativa. Pela primeira vez, os 3 irmãos não estavam a falar para as pessoas, mas com elas. No último dia do mês, eles não apresentaram a Dr. Valença um relatório, mas sim um evento. Levaram o velho advogado ao armazém abandonado, onde dezenas de voluntários do bairro já tinham começado a limpeza. Havia música a tocar, comida a ser partilhada. Havia um plano arquitetônico detalhado, um orçamento completo e uma lista de membros fundadores da cooperativa. Eles não tinham apenas cumprido a tarefa, tinham-na transcendido. Tinham pegado no dinheiro manchado do avô e, usando as ferramentas que o pai lhes deu, a criatividade nascida da falta de Rafael, a resiliência prática de Beatriz, a ligação autêntica de Tiago com a rua,
Começaram a transformá-lo em algo limpo, de pé lado a lado, a observar a comunidade a tomar posse do seu futuro. Os três irmãos finalmente compreenderam. O teste nunca fora sobre dinheiro. Fora sobre legado. O seu pai não lhes tinha roubado a vida. Tinha-lhes dado as lentes para ver o mundo como ele realmente era, com as suas injustiças e as suas possibilidades. A pobreza forçada não fora uma punição, fora uma preparação. Ele não os estava a testar para ver se eram dignos da sua riqueza, mas para ver se eram capazes de a redimir. Olharam um para o outro, e pela primeira vez em 20 anos, o ressentimento tinha desaparecido, substituído por um entendimento tácito e um respeito relutante. A fortuna que os esperava já não parecia uma recompensa ou um fardo, mas uma ferramenta. O jogo do pai ainda não tinha terminado, mas eles já não eram peões. Eram finalmente os seus parceiros. A mentira terminara, e a sua verdadeira herança estava apenas a começar. Se esta história ou este conteúdo teve algum valor para si, peço a sua ajuda para continuarmos a crescer. Deixar o seu like ajuda o YouTube a mostrar este vídeo a mais pessoas. Subscrever o canal garante que faz parte da nossa comunidade e não perde nada. E se conhecer alguém que iria gostar deste conteúdo, compartilhar é o maior elogio que nos pode dar. Muito obrigado pelo vosso apoio.